Estranho, né? Fala, humanos e humanas! Igor, o Brad Pitt cover! Brincadeiras à parte, eu dei uma sumida preparada na voz, mas enfim. É, Hoje eu vou falar de uma resenha de um livro, né? Já percebe qual é, né? Apesar do hype que agora voltou, né? Eu tenho que comentar algumas coisas sobre eles. E primeiramente eu queria avisar a todos que eu dei uma sumida porque eu estou de atestado. Eu estou adoentado, não vou entrar em detalhes qual é a minha doença e tal, nada grave, tô vivo, respirando sua voz um pouco ruim, enfim. E me deu a oportunidade de, vamos lá então, por partes, né? Este ano vai ter a continuação do livro a continuação do filme, né? Gente, continua, filme, livro, enfim. Resumindo, né? Era uma das minhas metas literárias este ano e eu comprei este livro no dia 1º de agosto de 2019. O filme vai ser lançado no próximo mês de, salvo engano, em setembro ou outubro. Por fim, né? Comprei o livro, consegui ler em 13 dias esse calhamaço. Olha o tanto de marcação. Não sei se vai estar focando. Vai estar focando? Focou. Enfim. Eu vou falar um pouco da história. Esse livro vai ser esse vídeo vai ser sem edições. Entendeu? Eu fiz um roteirinho aqui, né? E vou pegar aqui pra passar no meu roteiro, né? Deixei aqui a imagem, né? Não sei, deve ficar meio escroto assim, né? Enfim. Eu li mais ou menos uma média de 84 páginas por dia desse livro. E é muito... Cara, como é que eu posso falar? Eu nunca li um livro tão rápido na minha vida. Eu li em 13 ou 14 dias. Gente, que dia é hoje? Enfim. Eu li o livro em 13 dias. Mas por quê? Primeiro porque tinha partes dos livros que você ficava tão impressionado, você ficava tão assim, afinco nessa história, que quando você vai ver, você já leu 50 páginas. A minha média era para ler 50 páginas desse livro. Só que no total eu li 84, né? Por fim, né? Como eu falei, é uma das minhas metas deste ano, consegui estabelecer bacana também, graças, entre aspas, ao atestado, não queria ficar doente, a forma como fiquei. Mas já tô bem melhor, já tô quase 100% sarado. Então assim, vou falar minhas percepções ao livro e ao filme, mas ao livro, porque tem muita resenha e tal, aí cada um vai falando uma coisa e tal, não vou dar spoiler, vou tentar não dar spoiler. Só sei que o seguinte, como foi deixado claro, né, no primeiro filme, que assim como o livro, só um adendo aqui, o começo do filme de 2017 tá idêntico ao livro, idêntico, idêntico, idêntico. Senti também aquela mesma reação, mas com algumas nuances, alguns detalhes que eu acho que não vai ser spoiler, porque eu vou falar daqui a pouco algumas características, né? Aí, continuando, humanos e humanas, né? Tem que falar assim, né? Você sabe como é que tá. Gente, repara aqui, ó. Para descascando, o cenário ainda vai melhorar um pouco. Enfim, né? Todos sabem que são 7 personagens, né? Eu vou tentar falar algumas coisas diferentes do que eu já tenho visto. Eu vi alguns vídeos de apoio, né? Pra entender mais a história do livro. Então, assim, passou 27 anos daquela bagaceira. Um dos personagens se mata. Dos sobreviventes do primeiro. Não vou falar quem é, né? Então, assim, se matou. Então, assim, eis o motivo que o It, a coisa, ela voltou, né? Eu acho que tinha uma coisa, ao invés de literatura, uma coisa bem mais real, porque eu vejo cada it no dia a dia, enfim, humanos. Aí, continuando, assim, vou falar as características. As características é o seguinte, o Stephen King, neste livro, eu nunca li, ele é muito visceral, é um livro que ele vai consumindo você. Porque, por exemplo, tem situações, há uns confrontos entre o It e um personagem, aí você quer saber. Aí, só que quando você vai desenvolvendo a leitura, vai vendo, ele é muito descritivo, ele é muito gráfico, quando você vai ver, você já leu 40 páginas e você não percebeu. Isso é bem interessante nesse ponto desse livro também. Então, assim, dos sobreviventes, todos são bem-sucedidos. Isso eu fui perceber bem, assim, faltando poucas páginas, algumas características que eu já vinha percebendo. Todos são bem-sucedidos financeiramente. Só que outro detalhe... Ai, meu Deus, chegou, gente. Gente, é o barulho do inquilino, ignora, tá? Então, assim, outro detalhe que eu percebi, eles não têm filhos. Depois que todos teve o primeiro confronto com o It e sobreviveram,
eles não têm filhos. E eu vinha percebendo, comentei com uma amiga minha, falei, olha que engraçado, eles são casados, um ou outro não, mas eles não têm filhos, mas eles são bem-sucedidos, né? Mas é, sei lá, como se fosse uma maldição, uma marca d'água, alguma coisa assim, né? Lembrando que esse vídeo vai ficar sem editação, porque, né? Enfim. Aí, né? Um detalhe do filme, que vocês podem ver aqui, é vermelhinho e tal. Se você ver, procurar quem viu o filme, os detalhes são vermelhos. Só que no livro eles são prateados e os pompons são laranjas, né? Isso é uma das características também que tem, né? E o único spoiler que eu vou dar, que eu não vou falar quem é, bem perto do final do livro, outro personagem morre. E eu não vou falar como, porque tal. Leia um livro. Porque esse spoiler, ficar dando spoiler assim, só depende muito da história. E eu vou falar assim o seguinte, que eu vou ter que concordar com a Tati Feltrin, que é uma youtuber que eu sigo há muitos anos, é uma das melhores que eu até recomendo, né? O vídeo dela. Cara, as 100 últimas páginas, 150. Gente, tinha hora que eu voltava, lia e voltava, lia e voltava. Porque é fato, todo mundo sabe que o Stephen King, ele tinha problema com álcool e drogas. Eu acho que ele quis que nós sentíssemos o que ele estava sentindo naquele momento, porque era tanta viagem, tanta coisa, tanto. Ai meu Deus do céu, gente, vou e voltar. E eu com a minha medicação tomando também forte, falei, pronto, já tô meio que na mesma vibe. E outra característica bem interessante é que eu tenho que falar, gente, eu vou ter que falar. Cara, tem um serial killer, até uma editora vai lançar o livro, né, dele, que é o John Wayne, que eu amo essa temática serial killers. Depois eu vou fazer mais vídeos explicando, fazendo introdução. O John Wayne, que é um serial killer que ele se vestia de palhaço. Cara, meus amigos até brincam, né, que minha Netflix é banhado de sangue porque é um tema de serial killer e tal. Eu gosto, sempre gostei. Depois eu vou contextualizar porque eu gosto disso. Gente, eu lendo o livro, tinha partes realmente, pelo pouco que eu conheço da história do John Wayne, que é o serial killer. Quem quiser saber, tem a Bel Rodrigues, tem a Jaqueline Guerreiro, que falam sobre esses serial killers. Cara, tinha as situações quando o It se personificava no palhaço. Eu vi o John Wayne. Cara, era muito pesado, muito cabuloso. E eu, meu Deus do céu, porque não tem como você não correlacionar com isso. Eu achei muito forte, gente, muito forte. E só, é assim, um resumo bem básico mesmo, assim, né? Tô ainda me adaptando a essa questão de vídeo e tal. Gente, ó, como eu mostrei um monte de marcação, teve alguns detalhes menores. Ah, e outra coisa, pra quem é homem, eu comentei com uma amiga minha que pra quem é homem, tem umas situações que o Steven escreve aqui, gente, que eu dava gargalhada, e eu até comentava com amigos meus que não estavam lendo o livro, que todo mundo conversava aí, que são situações bem masculinas, né? Questão da puberdade. E, gente, sério, olha, eu fiz uns roteirinhos aqui também, eu meio que estudei um pouco a obra, não sei se vai estar focando, sempre quis falar isso, gente. Focou? Tá focando, ó. Peguei, fui estudando, fui colocando umas características. Ah, lembrei de outra coisa, meninas. Tem muita coisa diferente. Por exemplo, Henry, só vou confirmar aqui o nome. O Henry, que é um escroto pra caralho. O Henry, ele. É pra olhar pra cá, eu fico olhando pra lá. O Henry, no filme, o pai dele é um policial. Quem viu o filme viu, quem não viu, só lamenta. O filme, o pai dele é um policial. Já pro aqui é totalmente diferente, gente. Ah, e outra coisa que o Stephen King ele descreve, ele é bem cru, no sentido assim, bem realista das coisas, né? Cara, quando ele vai falar de racismo, ele vai falar do racismo bem como é mesmo, ainda mais na década de 80. Se ele vai falar de homofobia, ele vai falar de homofobia. Se ele vai falar de violência doméstica contra a mulher, ele vai ser bem escroto detalhista, que tinha hora que eu falava assim, meu Deus do céu. E é impressionante que esse livro me pegou de uma tal forma, não é o melhor livro da minha vida, que fique bem claro isso. Não é o melhor livro da minha vida, mas assim, esse livro me pegou no sentido de que é uma história cativante, apesar do tamanho, gente. Galera, sério.
eu nunca li um livro de mais de 1.000 páginas em 13 dias. Volto a repetir, que é a história. Eu me propus a isso, eu só queria ler isso, deixei de fazer um monte de coisa, ver filme, algumas séries, de comentar. Cara, mas eu recomendo. Tem umas partes que ficam um pouquinho chatas, mas é muito poucos, assim. Eu já li outros livros, depois eu mostro a minha mini biblioteca do Stephen King. Esse vídeo tá muito grande, acho que não vai dar mais. Pera aí, gente. Enfim, eu vou editar, devo fazer edição, né? Colocar o nu e o cru. E continuando, cara, eu recomendo. Tá vendo o filme, minha meta se cumpriu. Mas eu não sei como é que a galera vai fazer no filme. Enfim, é da editora Suma. Achei só 1 ou 2 errinhos de português, muito pouco. A editora, ela trabalha bem, porque tem uns livros aí que eu vou te falar, hein, que a gente pega uns errinhos de português. Não que eu fique lendo procurando erros de português, muito pelo contrário, né? Eu fiquei na dúvida numa parte, mas eu preciso pesquisar mais. Enfim, galeras, que é o Igor, humanos e humanas, do canal Você Já Tomou o Seu Remédio? Tomei o meu, e tô tomando o físico também. Amanhã acabo o atestado. Enfim, até mais. Tchau, obrigado.